Bem-vindos ao nosso canal, Profecias da Fé. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais impressionantes e cheias de reviravoltas da Bíblia, a jornada de Manassés, o rei que foi do fundo do poço à redenção. É uma narrativa que nos ensina muito sobre arrependimento e a infinita misericórdia de Deus. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos juntos desvendar essa história fascinante. Manassés assumiu o trono de Judá com apenas 12 anos. Ele era filho de um dos reis mais justos, o rei Ezequias. Você deve se lembrar de Ezequias, aquele que confiou em Deus e viu Jerusalém ser salva milagrosamente do exército assírio. Ezequias fez uma grande reforma espiritual, destruindo os altares pagãos e restaurando a adoração ao verdadeiro Deus. Com um pai assim, a gente esperaria que Manassés seguisse seus passos, certo? Mas não foi bem isso que aconteceu. Logo no início de seu reinado, Manassés tomou um caminho totalmente oposto. Ele ignorou o legado de seu pai e começou a reconstruir tudo o que Ezequias havia destruído. Ele reergueu os altos, que eram locais de adoração pagã, e construiu altares para Baal e Azerá. A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo as práticas detestáveis das nações que Deus havia expulsado daquela terra. Mas ele não parou por aí. A rebeldia de Manassés foi ainda mais longe, chegando a profanar o lugar mais sagrado de todos, o Templo de Jerusalém. Imagine só, o templo que Salomão construiu, o lugar onde a presença de Deus habitava. Manassés teve a audácia de construir altares pagãos dentro dos pátios do templo. Ele encheu a casa de Deus com ídolos e adoração aos astros, ao sol, à lua e às estrelas. Era uma afronta direta a Deus. E as ações de Manassés se tornaram ainda mais sombrias. Ele se envolveu profundamente com o ocultismo, praticando feitiçaria, adivinhação e consultando médiuns e feiticeiros. Tudo o que a lei de Deus proibia, Manassés fazia. Ele liderou o povo de Judá e Jerusalém a se desviar, a ponto de o texto bíblico afirmar que eles fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído. Talvez o ponto mais chocante de sua maldade tenha sido o sacrifício de seus próprios filhos. No Vale de Inom, um lugar que se tornaria sinônimo de maldição, Manassés queimou seus filhos como oferenda a deuses falsos. É difícil até mesmo imaginar um ato tão cruel. Além disso, a Bíblia relata que ele derramou muitíssimo sangue inocente até encher Jerusalém de um extremo a outro. Seu reinado de 55 anos, o mais longo da história de Judá, foi marcado por uma crueldade e uma idolatria sem precedentes. Deus, em sua paciência, enviou profetas para advertir Manassés e o povo, mas eles não quiseram ouvir. As advertências foram ignoradas. A rebeldia deles havia chegado a um ponto insustentável. E como sempre acontece, as escolhas têm consequências. O juízo de Deus estava a caminho. E então, o inevitável aconteceu. O poderoso exército do rei da Assíria invadiu Judá. Manassés, o rei orgulhoso e rebelde, foi capturado de uma forma humilhante. A Bíblia descreve que os assírios o prenderam com ganchos, amarraram-no com correntes de bronze e o levaram cativo para a distante cidade da Babilônia. Pensem na cena. O rei, que antes tinha todo o poder, agora era um prisioneiro, arrastado e humilhado. Longe de seu palácio, longe de seu poder, acorrentado na Babilônia, Manassés finalmente teve tempo para refletir. No fundo do poço, na mais profunda angústia, algo mudou dentro dele. Sozinho e desesperado, ele se lembrou do Deus de seu pai, Ezequias. Ele se lembrou do Deus a quem ele havia desafiado e ofendido por décadas. E ali, no cativeiro, Manassés se humilhou profundamente. O orgulho deu lugar à contrição. A rebeldia deu lugar ao quebrantamento. Ele orou, ele clamou ao Senhor, seu Deus. Ele não fez exigências, não tentou se justificar.
Ele simplesmente se humilhou e suplicou por misericórdia. A Bíblia diz que ele orou insistentemente. Foi uma oração de arrependimento genuíno. E aqui vem a parte mais incrível da história. Deus, que é rico em misericórdia, ouviu a oração de Manassés. Ele viu a sinceridade em seu coração. Apesar de toda a maldade, de toda a idolatria, de todo o sangue derramado, Deus atendeu à sua súplica. A graça de Deus alcançou Manassés no lugar mais improvável, no meio de seu sofrimento e punição. De uma forma que só Deus poderia fazer, ele não apenas perdoou Manassés, mas também o restaurou. Deus moveu as circunstâncias e permitiu que Manassés voltasse para Jerusalém e reassumisse seu trono. É uma virada de roteiro espetacular. O mesmo rei que foi levado com ganchos e correntes agora estava de volta ao seu reino. E quando ele retornou, ele era um homem transformado. Ao chegar em Jerusalém, a primeira atitude de Manassés foi desfazer o mal que havia feito. Ele começou uma nova reforma espiritual, mas desta vez na direção certa. Ele removeu todos os deuses estranhos e os ídolos que havia colocado no templo do Senhor. Ele limpou a casa de Deus. Ele reconstruiu o altar do Senhor e começou a oferecer sacrifícios de paz e de gratidão. Manassés não apenas mudou suas próprias ações, mas também tentou levar o povo de volta a Deus. Ele ordenou a todo o povo de Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Finalmente, depois de décadas de rebeldia, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Ele passou a segunda parte de seu reinado tentando reparar os danos que causou na primeira. No entanto, a história também nos deixa uma lição importante. Embora Manassés tenha sido perdoado e restaurado, as consequências de seus longos anos de pecado não desapareceram completamente. O texto bíblico menciona que, apesar de seus esforços, o povo continuou a sacrificar nos altos, ainda que o fizessem somente ao Senhor, seu Deus. O mau exemplo que ele deu por tanto tempo deixou marcas profundas na nação. O mal que ele plantou continuou a gerar frutos amargos, culminando gerações mais tarde, no exílio babilônico que ele mesmo experimentou por um tempo. A história de Manassés é uma das demonstrações mais poderosas do perdão de Deus em toda a Bíblia. Ela nos mostra que não importa quão longe alguém tenha ido, quão terríveis tenham sido seus pecados, nunca se está fora do alcance da graça de Deus. Se houver um coração verdadeiramente arrependido e humilde, Deus está pronto para perdoar e restaurar. Ao mesmo tempo, é um alerta sobre o impacto duradouro de nossas escolhas. Nossas ações, boas ou más, afetam as pessoas ao nosso redor e as gerações futuras. A jornada de Manassés nos ensina que a redenção é possível, mas também nos chama à responsabilidade por nossa influência no mundo. É uma história de esperança, de transformação e de uma graça que é maior do que o nosso maior pecado. E aí, o que você achou dessa história incrível? Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber sua opinião. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.